A nossa mensagem hoje, dando continuidade, estamos aí caminhando para o fim do Sermão do Monte, a nossa série do Sermão do Monte. A nossa mensagem, o título dela é essa aí, ó. Tenha juízo, meu filho, mas não tome o lugar do pai. Tenha juízo, meu filho, mas não tome o lugar do pai. Você já deve ter ouvido diversas vezes seu pai te pedindo para ter juízo, ou sua mãe te pedindo para ter juízo. Pedindo você para se ligar, para não dar ouvidos às amizades ruins, para não tomar decisões ruins. Toma juízo, menino. Toma juízo, menina. Talvez você já tenha ouvido isso, ou você já tenha dito isso para seus filhos. Esse trecho de hoje seria mais ou menos o mesmo tom do Senhor nos dizendo: toma juízo, se liga para não cair no erro e na condenação. Para a gente poder chegar no texto, eu quero fazer aqui um breve resumo, porque como a gente está caminhando para o final, então, para a gente poder entender por que Jesus ele concentra tantos ensinos aparentemente tão diversos nessa parte final, a gente precisa entender o contexto para nos dar essa clareza. Lá em Mateus capítulo 5, verso 1, quando começa lá o Sermão do Monte, lá nos primeiros versos, as bem-aventuranças, elas nos mostram que a porta de entrada para o reino de Jesus, o reino do Rei Jesus, é em primeiro lugar o reconhecimento de sua miséria espiritual, e que sem o Senhor nada será possível para te salvar. Você é um miserável espiritual. O teu pecado e a tua condenação te incapacita completamente a ser salvo pelos seus próprios méritos. Não há riqueza nenhuma em você que te compre a salvação. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso a gente vê lá em Mateus capítulo 5, verso 3. Depois, na sequência, nós observamos que ao adentrarmos aos passos do reino de Deus, nós recebemos uma nova identidade. E essa nova identidade nos chama a sermos sal e luz, onde quer que estejamos nesse mundo. Diante dessa nova identidade, precisamos então influenciar o mundo ao nosso redor. E isso só é possível quando nós manifestamos nossa nova criação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É necessário, para manifestar essa nova criação, que nós venhamos a obedecer à lei do Senhor. Bem-aventurado o homem que medita dia e noite na lei do Senhor. Mas que lei é essa? Jesus então ele afirma diante disso que ele não veio revogar a lei, ele não veio criar uma nova lei, ele veio cumprir a lei. E ele vai nos mostrar como ele cumpre a lei em nós. Jesus mostra toda a lei, ponto a ponto, a partir de uma perspectiva equivocada dos homens. E ele então confronta essa perspectiva, afirmando: eu, porém, vos digo. O eu, porém, vos digo do Senhor Jesus nos humilha, mas ao mesmo tempo nos chama a cumprir uma lei superior à lei dos fariseus. Lei essa que só cumprimos se formos capacitados pelo Senhor para viver. Diante dessa justiça do Senhor, podemos ser tentados então, ao praticá-la, ao buscá-la, ao evidenciá-la, somos tentados a cair na hipocrisia, praticando obras para receber aplausos humanos e esquecer que nós somos chamados, na realidade, para que essas obras públicas sejam frutos de um relacionamento profundo e sincero com Deus, considerando o nosso Pai. Jesus nos ensina então a ter intimidade com o Pai. Jesus nos ensina então a respeito da oração.
E aí nós entramos como filhos de Deus em um mundo e passamos então a estar em um mundo difícil. E ao se relacionar com o nosso Pai, nós somos então submetidos às mais diversas provas nesse mundo. E podemos cair então nos problemas da ansiedade e do desespero. Mas então, Jesus, ele nos chama a servir ao reino de Deus em primeiro lugar, buscando os seus valores, buscando as suas esperanças e desejando que a vontade do Senhor se faça em nossa vida. Buscando então, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, todas as coisas nos são acrescentadas. Isso cura a nossa ansiedade, que tenta nos fazer parar de brilhar como luz e salgar como sal. A ansiedade é uma incapacitação para continuarmos a brilhar nesse mundo. É aqui então que Jesus ele vai caminhar para a finalização do seu sermão. Ele inicia um processo então de advertências. É como se ele estivesse se preparando para o fim, é a última volta da corrida. E agora o que ele vai fazer? Ele vai dar algumas advertências finais. Advertências gerais. E essas advertências, elas servem para chamar os filhos de Deus a continuarem brilhando em suas relações com o Pai e com os outros ao seu redor. É aqui que chegamos então em Mateus capítulo 7. Vamos do verso 1 ao verso 12. Mateus 7, do verso 1 ao verso 12. Vamos ler. Diz assim: Jesus diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, a primeira advertência que Jesus ele faz aqui é a advertência que eu chamo de um juízo desequilibrado e desafiador. O verso 1 e 2, Jesus faz uma advertência muito prática, muito simples de se entender, porém extremamente distorcida nos círculos evangélicos atuais. O verso 1 diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois, ou seja, uma das razões é, com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Irmãos, o primeiro passo para a gente entender aqui é: será que Jesus está ensinando que nós não devemos julgar? Muita gente que vive vida errada cita esse texto para dizer assim: me deixe pecar em paz. Essa é a interpretação de quem usa esse texto para dizer: você não tem direito de me julgar, não julgueis. Ou seja, o que essa pessoa está querendo dizer é: me deixe fazer safadeza em paz. Não venha
com seu julgamento para mim, não. Me deixe ser um pilantra em paz. É isso que essa pessoa está dizendo. Me deixe ser um crente desmantelado em paz. Não o julgueis. Essa é a fala de muitas pessoas. Não, 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 não. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo, e a gente consegue compreender, quando você vai mais um pouquinho adiante, em Mateus 7, 24. João 7, 24. Só toma nota aí, não precisa ir lá não. João 7, 24 diz assim, Jesus diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Espera aí, Jesus é esquizofrênico agora? Num canto ele diz uma coisa, em outro ele diz outra? Então o que será que Jesus está querendo dizer? Está se contradizendo? O que é que ele está querendo dizer? Em um canto ele diz não julgueis, no outro ele diz julgueis. O que significa então? Quando Jesus ele diz não julgueis segundo a aparência, Jesus está falando da qualidade do teu julgamento, da teoria por trás do teu julgamento. Um julgamento segundo a aparência, ele se apoia no padrão da aparência para executar o seu juízo. Mas julgai segundo a reta justiça. Um juízo segundo a reta justiça é um julgamento que se apoia na lei do Senhor para exercer seu veredito. O que Jesus está falando em João capítulo 7, verso 24, é que você deve sim julgar. Mas você deve julgar no sentido de exercer discernimento. Você vai olhar para determinada amizade, você vai olhar para determinado crente meia boca, e você vai dizer, esse crente é meia boca. Eu não vou andar muito com esse cara, senão eu vou me desmantelar também. O que você está fazendo? Você está fazendo um juízo no sentido de discernimento, de efetuar uma avaliação. É aquela ideia que os nossos pais olham para nós e dizem, meu filho, tenha juízo. É esse juízo que os pais estão dizendo. Meu filho, tenha capacidade de discernimento. Você vai sair com seus amigos, juízo, viu? O que ele está dizendo? Sai julgando seus amigos, viu? Condenando eles tudinho, manda tudo para o inferno. É isso que ele está dizendo? Não. O que seu pai e sua mãe estão dizendo é, quando te pedirem para fazer uma coisa que você sabe que é errada, não faça. Não vá. Não siga esse conselho. Julgue segundo a reta justiça. Então, o que Jesus está dizendo? Não julgueis, para que vocês não sejam julgados. O que então esse juízo significa? Vamos para o verso 2 que a gente vai ganhar clareza no entendimento. Jesus diz assim, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Ou seja, o verso 1 está fazendo uma afirmação. A afirmação é, não julguem para que vocês não sejam julgados. E o verso 2 está explicando por que você não deve julgar para não ser julgado. E o verso 2, quando explica a razão pela qual você não deve fazer o que o verso 1 está dizendo, é que na hora que você julga alguém, entenda que ao medi-la, o padrão que você usa para medir, vai medir você também. O pois afirma que critério nós usamos no nosso juízo. Ou seja, se nós assumimos deliberadamente uma posição de juiz, saiba que depois alguém vai julgar nosso juízo. Ou seja, existe um Supremo Tribunal Federal Celestial. E ele pertence ao Senhor e não a nós. E todo juízo que nós executamos será julgado, em última instância, pelo Senhor. Todo padrão que você aplica ou usa para perceber e para decidir, passará um dia pelo filtro da majestade eterna do Senhor, que está no STF celestial. Ele é a última instância do juízo. Ele é o juiz. Todos os juízes, meus irmãos, serão um dia julgados. Os juízes oficiais da justiça comum
e também os juízes de fim de semana, como nós. Todos seremos julgados pelo Senhor. Todos os nossos juízos serão julgados. Então Jesus está fazendo uma advertência aqui para nós. Então primeiro Jesus nos confronta dizendo que sempre que julgamos, não poderemos nos excluir de um dia sermos julgados pelo STF celestial. Isso não significa que não devemos fazer juízo de valor. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está mandando você colocar as mãos nos olhos e fazer-se de cego. Não, porque naquele outro texto de João 7 ele diz: faça um juízo segundo a reta justiça. Isso não significa então que eu não devo fazer juízo de valor, mas saiba que todo o seu juízo de valor será um dia submetido ao juízo do Pai. Se você julgou segundo a reta justiça, tudo bem, foi um juízo normal. Você fez uso do juízo que o Pai disse: tenha juízo, viu, meu filho? Foi um juízo normal de quem tem juízo, como deseja o nosso Pai. Mas se você acha que a sua forma de enxergar é absoluta, e você nunca erra em seu julgamento, sua forma de julgar sempre é inerrante, infalível, seus olhos são tops na capacidade de julgar e de exercer juízo, então saiba que um dia você vai ser confrontado pelo Senhor. Ele vai mostrar que certos julgamentos que você fez estavam equivocados. Não é que ele está condenando, não é que você será condenado porque você errou no seu juízo, mas você vai saber que não foi correta a sua percepção. Você assumiu uma posição que não estava correta no seu juízo. É interessante a gente entender isso. Por quê? Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: não existe arrumadinho para Deus. Não existe aquela ideia de que você sabe com quem você está falando? E o cara, porque é filho de juiz, faz coisa errada. E na hora que a polícia pega o cara olha e diz: você sabe com quem você está falando? Meu pai é juiz, viu? E às vezes o pai é árbitro de futebol. Mas ele diz: meu pai é juiz, viu? Olha, não há arrumadinho com Deus. Então isso deve despertar o que em mim e em você? Temor santo. Você sempre tem que exercer juízo, mas saiba que você não é juiz. Sabe a diferença? Exercer juízo é olhar e dizer: caramba, aquele cara está errado, não vou por ali não. Outra coisa é você dizer: aquele cara está errado e eu determino a partir de hoje que estará 7 palmos abaixo do inferno, de fogo, do lago. Quem é você para definir isso? Nunca mais aquela pessoa haverá solução para ela. Eu tenho certeza disso. Aquele cara é errado, nunca vai ter jeito. Quem é você para dizer isso? Sabe onde é que a gente vê isso? Muito em casamento. É impressionante. A gente vê isso muito em casamento. Não, mas ele não muda. Assim, virou juiz agora? Já decretou que o outro não vai mudar? E se Deus quiser mudar? Mas não vai mudar. Sim, com base em que você está dizendo isso? Já exerceu um juízo, já determinou uma sentença, não vai ter nem segunda instância nessa sentença que você determinou, não vai nem poder apelar para o STF celestial, você já é o próprio STF celestial. Você está vendo o risco que a gente tem, irmãos? É isso que Jesus está condenando. É você assumir essa postura de que você é inerrante, infalível, que sua decisão é absoluta, como se você fosse isso. Você não é isso. Você nunca será isso. O seu juízo está baseado em provas que você pode ver. Mas existem coisas que só o Senhor enxerga. Então você precisa considerar a falibilidade dos seus olhos, a incapacidade de suas percepções. E muitas vezes, a forma como o teu coração está negativamente envolvido naquele julgamento. Na área de aconselhamento bíblico, uma das coisas que os conselheiros falam, pastores mais experientes, diziam o seguinte: olha, se você é pai, tem filhos, e um filho seu está passando por um problema no casamento, não seja o conselheiro dos seus filhos, porque você não vai exercer um juízo correto naquele caso. Porque sua filha vai chegar para você e dizer: pai, porque ele gritou comigo. Você vai fazer o quê? Dar um bufete na venta desse cabo. A primeira coisa que a gente vai pensar é isso, né?
Vou botar minha luva de Muay Thai e dar um jeito. A primeira coisa que a gente passa na cabeça é essa, né? Incapaz de julgar. Por quê? Porque o coração vai atrapalhar no processo. Casais estão repletos de coisas não resolvidas no seu coração. Perdão que não foi concedido de verdade. Não é fazer de conta que perdoou, é perdoar de verdade. Como é que você sabe que você perdoou de verdade? Quando você não tenta mais machucar o outro por aquilo que ele fez. Porque toda vez que você tenta machucar o outro por aquilo que ele fez, é porque você ainda quer vingança. Então não foi tratado seu coração. Ainda existe vingança no seu coração. Então você continua com a raiz de amargura, você continua com aquele mal dentro de você, com aquele câncer destruindo sua vida. E ele vai destruir você. Então todo juízo seu vai estar apoiado em um coração doente, em um coração incapaz, em um coração que não consegue enxergar com clareza. Você está entendendo? É isso que Jesus está dizendo. Entenda uma coisa, meu querido. Quando você olha para alguém e aponta o dedo, saiba que aquele juízo que você está fazendo, tudo bem, pode fazer. Mas não ache que é absoluto. Pois o Senhor, Ele usará o mesmo padrão com você. Porque não é você o juiz final das coisas. Tem alguém que julga o teu juízo. Tem alguém que julga o teu dedo apontado. Mas Jesus, então, ele vai aprofundar ainda mais a concepção de um juiz julgador. Olha só. Gente, eu acredito, Jesus, ele era um homem bem-humorado. Ele tinha um bom humor. Ele não era um palhaço, né? Como tem gente querendo pintar Jesus como um palhaço. Não. Mas eu acredito que Jesus era um mestre muito bem-humorado. Ele não era aquele cara carrancudo, com cara de todo mundo para o inferno. Não, ele era bem-humorado. Ele olhava para Jerusalém e dizia que ele ia ser condenado. Ele olhava para os fariseus e chamava eles de hipócritas, raça de víboras. Mas também ele tinha bom humor nos seus ensinos. E Jesus usa uma figura aqui que a gente perde a capacidade de enxergar o quanto ela é absurda pela familiaridade que a gente tem com ela. Mas é absurdo o que Jesus está dizendo aqui. É uma coisa assim que você... Eu acredito aqui que na hora que Jesus falou isso, algumas pessoas deram gargalhadas pela figura absurda que ele estava citando. Olha só. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão? Cisco, gente, quando você está trabalhando, esse cisco aqui, quando você está trabalhando com madeira, você tem aquela conhecida naturalmente como frepa. É a frepa de pau. Eita, quando entra no dedo, acaba tirar. Quando a gente é criança, que o pai vem tirar, dizendo, tem que tirar, rapaz, tem que tirar, rapaz. Essa frepa, é essa que Jesus está se referindo. Imagina essa frepinha entrando no olho de alguém. É um cisco. E aí você diz assim, meu irmão, deixa eu te ajudar, porque tem um cisco no teu olho. Esse cisco é uma coisa errada na tua vida, e eu preciso ajudar a tirar de você, senão você vai ser incapacitado de enxergar corretamente. Meu irmão, você está sendo incapacitado de enxergar porque tem um problema na sua vida. Deixa eu tirar esse problema da tua vida, para você ter clareza ao enxergar. Para quem tem um cisco é horrível, né? Quando você tem um cisco, você fica assim, piscando o olho, e você fica tentando, e você não consegue, aquilo incomoda. A não ser que você bota o dedo assim, fica assim conversando com a pessoa, e tudo bem, não sei o que e tal, pronto. Aí dá para aguentar um tempinho, mas você não consegue mais enxergar, aquilo incomoda, aquilo fica o tempo inteiro te atrapalhando, você não consegue ver corretamente. Só que aí Jesus exagera quando ele diz o quê? Mas não repara na trave que está no teu próprio. Gente, trave, sabe o que era essa trave que Jesus faz referência? Alguns teólogos afirmam que era uma trave usada nas portas, provavelmente, aquelas traves que você você fecha a porta e você põe uma trave. Ou seja, vamos pensar aqui, o que seria? Para quem conhece de madeira, um caibro, que é mais ou menos ali, essa dimensão aqui mais ou menos, aquele caibro que você tem, não tem um caibro aqui não, mas se quiser depois, para Kleber ele te mostra como é. Imagina um caibro daquele, dentro do olho do cara, imagina essa cena. Você olhando para você lá, falando com a pessoa, Samuel, você tem um cisco no seu olho, mas eu estou com um pedaço de pau de 3 metros de comprimento no meu olho. Imagina eu virando isso assim e o povo se baixando. Igual aqueles episódios de Chapolin. Imagina. Olha que coisa ridícula. Mas eu quero, na minha postura santa, tirar o argueiro do olho do meu irmão, mas eu tenho uma trave ridícula no meu olho.
Jesus continua dizendo no verso 4 o seguinte: ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Olha o que é que Jesus chama esse tipo de pessoa: hipócrita. Tem uma exclamação aqui. Eu acho que na hora que o povo deu uma gargalhada, Jesus deu um grito lá na hora e o povo, eita, agora ficou sério o negócio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Tire primeiro a trave, trate sua vida, trate seu pecado, meu irmão, porque o seu desmantelo é grande e você não está vendo, e acha que tem clareza para ver o do outro, quanto a sua vida é um desmantelo só. Olha só, Jesus aqui então ele condena e chama de hipócrita o juiz que demonstra seu ódio pelo erro dos outros, mas alivia os seus próprios. Jesus não está dizendo, olha só o que é que ele diz no final: tire primeiro a trave do seu olho, ou seja, trate sua vida, trate o quão pesado é o teu pecado, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus não está dizendo que você não deve tirar, porque tem gente que faz o quê? Eu não vou ajudar um irmão ali não, porque eu estou com a vida errada. Jesus está dizendo o seguinte: meu irmão, vá lá ajudar ele, mas primeiro trata a sua. Jesus não está dizendo, não ajude não, porque você está errado. Não é isso, não distorça o sentido do texto. Não deixe sua preguiça e seu pecado dominar o seu coração e fazer com que você ache, não, já que a minha vida não está correta, eu não vou ajudar ninguém, eu vou primeiro cuidar da minha vida. Não, não seja egoísta. O que Jesus está dizendo é o seguinte: trate para que você possa ser útil para tratar. O que Jesus está dizendo na realidade, irmãos, é que muitas vezes nós consideramos os nossos pecados menores do que os pecados dos outros. A gente é assim, você sabia? Pois é, nós somos assim. Nós olhamos para o irmãozinho e dizemos assim, olha como é que ele maltrata a mulher dele, e você não dá nem atenção para o seu filho. Ou seja, você considera o pecado do outro sempre pior. A gente é assim. Onde normalmente é que a gente vê esse comportamento? Como conselheiro, como pastor, a gente enxerga muito naturalmente em casais. Os casais são os mestres na trave no olho e no argueiro do outro. Mas ele, eu converso com os irmãos que vão aconselhar casais, eu digo assim, olha, quando você for aconselhar, se você for aconselhar cada um separado, é assim, ó. Quando você aconselha os casais juntos, é um apontando o dedão no outro. É porque. Quando você vai aconselhar separado, é pior ainda. Porque quando estão juntos, eles ainda tentam controlar as palavras, mas quando está separado, meu amigo, o outro é o cão chupando manga. É impressionante. Às vezes você olha assim e faz, meu amigo, como é que tu casasse com uma desgraça dessa? Se é tão ruim assim, como é que tu casasse com isso? Tu disse que a coisa é horrível. Meu amigo, eu sempre digo aos conselheiros que ajudam no aconselhamento de casais, eu sempre digo assim, escute os dois lados, saiba ouvir os dois lados. Porque sempre é assim, o outro é o pior, o outro é o mais terrível, o outro nunca me entende, o outro nunca me ama, o outro nunca, é sempre assim. E o que você faz? Aí no aconselhamento, o que é que normalmente eu faço? Eu vou dizer meu segredo, né? Aí os irmãos vão agora saber se defender. Eu deixo falar. Aí quando eu percebo um gancho na fala, eu pego o gancho e volto e aponto o argueiro. E você faz o que com isso que você... Não, porque ele faz isso e isso. Aí, sim, e como é que você reage diante do que ele faz? Você perdoa? Você paga o mal com o bem? Não, mas pastor, você tem que entender, né, que... Não, peraí, tudo bem. Você pode ter casado com Hitler, mas a Bíblia ensina que você tem que pagar o mal com o bem. Você tem feito isso? Vamos fazer o seguinte, me diga as coisas que você precisa melhorar, a lista é bem pequenininha. Me diga as coisas que o outro precisa melhorar, a lista é imensa. Não é assim? Curso de noivos, a primeira aula eu faço assim com os jovens. Eita, eles vão combinar também agora, os próximos, né? Eu digo assim,
Faça uma lista de coisas que você quer que o outro mude. Aí um faz uma lista, aí o outro faz uma lista. Aí eu digo, não mostra um para o outro não. Aí me entrega a lista. Aí eu começo a pegar para fazer confusão. Mas rapaz, fulano faz isso, é? E aí? Aí eu fico olhando para o outro, para a reação do outro, né? Mas rapaz, ele faz isso, é? É impressionante. Quando a gente chega em entrevista de emprego é assim. Olha, eu quero que você cite suas qualidades. Eu sou proativo, eu sou esforçado, eu sou. Agora eu quero que você cite os seus defeitos. Eu sou perfeccionista. Gente, isso é pecado, viu? Perfeccionismo é pecado. Eu já vou adiantando a você. Perfeccionismo é um tipo de egolatria. Você quer mostrar que você é o cara. O seu ego é lá em cima. E isso é pecado, viu, gente? A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. O orgulhoso, o ególatra, não tem Deus no coração. Está entendendo isso? Esse texto é muito sério. Deus resiste. O que é resistir, gente? É que Deus não gosta. Deus não se relaciona com gente orgulhosa, com gente que se acha, com gente do ego inflado, com gente que acha que é o cara. Deus não se relaciona com gente assim. Então, se você é um crente e é vaidoso demais, orgulhoso demais, cuidado, que pode ser que você não seja um crente. Lembra a bem-aventurança, a primeira? Eu tenho que chorar a minha miséria espiritual. Mas se você acha que é a última bolacha do pacote gospel do reino de Deus, aí, meu irmão, você está longe do reino de Deus. Você está longe do reino de Deus. Espero que eu tenha citado a frase correta, para não inverter as frases. A última Coca-Cola do biscoito, né? Mas é a Coca-Cola do deserto. Meus irmãos, além dos casais, a gente tem outro tipo de pessoa que tem esse comportamento. Eu tenho certeza que eu estou falando isso e você está pensando, é mesmo, pastor, fulano tem que mudar. Errado. Olha a trave do teu olho aí. Eita, que trave miserável, que não sai de jeito nenhum. Vai no marceneiro espiritual para ver se o cabo arranca isso de você. Porque a gente está falando isso, você está pensando talvez no casamento de alguém. Você está pensando talvez no seu cônjuge. Eu estou falando aqui, você está pensando, é mesmo, pastor? Ah, olha, toma, escuta. Você está assim, no seu coração lá do lado, toma. Vou até compartilhar, vou pegar esse vídeo e compartilhar com o meu cônjuge, que não veio hoje, então vou compartilhar com ele, para ele ouvir umas boas. Aí você está fazendo exatamente o que Jesus está julgando, você está fazendo exatamente o que Jesus está condenando. Você não está trazendo para você está falando dos outros. Não importa, meu irmão, em que ambiente você esteja, o mal que te fizeram, a coisa mais terrível do mundo, você vai prestar conta de sua vida, não é da vida dos outros não, entenda isso. O que os outros te fazem só revela teu coração. Eu brinco, né, com meus irmãos, porque assim, se você me assustar, você talvez vai levar um tapa, ou um bufete, como diz, não. Quando eu me assusto, a minha reação, gente, é tum, é a minha reação. Não todas as vezes, né? Mas essa é a minha reação. Tem gente que a reação é, ai, tem outros que ai, é uns gritos, né? Mas assim, a minha reação é, tum, dá uma... Eu falo por menino, não me assuste, senão vocês vão levar. Não venha com essa brincadeira, não venha com essa... Vou trollar o meu pai, pois vai se dar mal. Não venha com essa onda não, que você vai se dar mal. Isso é uma reação. Isso revela que provavelmente na minha infância eu fui alguém muito assustado. E aí a minha reação natural é de autodefesa. Não sei. Tem gente que chora, né? Quando você assusta. A reação do cara é essa. Vai chorar. Mas aquela situação de pressão revela. Essa reação revela alguma coisa. A sua autodefesa normalmente é o ataque. Tem um cara que diz que a melhor defesa é o ataque, né? Talvez seja o meu caso. A melhor defesa é o ataque. Tem outros que a melhor defesa é chorar. A melhor defesa não é assim? Foi posto numa condição de risco, você reage. A mesma situação ocorre quando você é colocado numa condição de tribulação. O seu coração é posto para fora. Quando alguém te prejudica, o seu coração é posto para fora. Quando alguém te maltrata, o seu coração é posto para fora. Então, sabe qual é um dos campos mais reveladores do coração humano? Casamento. Por que é que o mundo diz que o casamento é tão terrível? Porque são
O mundo hoje é cheio de egoísta. Cada um quer o seu projeto, o seu sonho, a sua coisa. E o outro que se adeque ao que eu quero. E se não se adequar, a fila anda. É assim que o mundo pensa. Então o casamento é o lugar de revelar coração, meu querido irmão. É o lugar de revelar coração. E aí é nessa hora que a gente se torna esse tipo de pessoa. Aquele que julga que o outro sempre é pior. E acha que os meus pecados são mais leves do que os pecados do outro. Outro tipo de pessoa é a pessoa julgadora na igreja. O que é a pessoa julgadora na igreja? São pessoas que se sentem superiores em falar dos outros. A gente, na diretoria, a gente tem que... uma das frentes de trabalho da diretoria, da liderança espiritual da igreja, é a gente poder tratar espiritualmente, pastorear a igreja. Então a gente acaba, naturalmente, conversando sobre casos para que a gente possa ver de que forma a gente pode tratar ou ajudar aqueles irmãos. Alguns casos a gente não comenta com todos, a gente forma um outro grupo lá e conversa sobre o caso e diz o que é que a gente pode fazer para ajudar essa família, o que é que a gente pode fazer para ajudar esse irmão. E uma das coisas que eu mais trabalho junto com os diáconos é que o nosso coração não se perca nisso, irmãos, porque é desafiador. É desafiador pastorear a gente. Porque nós temos a tendência natural de como a gente enxerga, porque é o nosso trabalho enxergar para orientar, é muito natural o seu coração se perder nisso, porque você passa a achar que você não tem erro. E eu digo isso muito para os diáconos. Vamos falar sobre esse caso com lágrimas nos olhos. Vamos falar sobre esse caso com um peso no nosso coração. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Cada vez que a gente trata um caso aqui na nossa reunião da diretoria, nós estamos sendo tentados por Satanás para cairmos também. Deus tenha misericórdia de nós. Mas tem gente que adora. Pastor, estou com um caso que eu quero, tal, aí começa. Aquela pessoa não quer ajudar aquele outro. Aquela pessoa quer se sentir superior àquele outro. É o fofoqueiro santo. É o fofoqueiro santo. Pastor, as pessoas aqui... a pessoa não tem filho. Aí faz... pastor, os filhos ficam correndo aqui na igreja e batendo uns nos outros e... não sei por que as pessoas não têm cuidado com isso. O cabo nem de filho tem. Fácil demais para você falar. Tenha filho. Quando você tem telhado de vidro, é mais difícil você julgar o outro. Mas quando você não tem, é fácil demais. É muito fácil. Não é? Então tem gente... A pessoa às vezes é solteiro, completamente desimpedido, uma vida bem estruturada, a pessoa não tem quase desafios nenhum para enfrentar no sentido de vida real, o cara vira, é isso que derruba muito jovem, viu? Isso derruba muito jovem. Tá aqui o pastorzinho, já vou caminhar aí, já não sou mais um novinho que eu era. Passou 8 anos, né? Vou chegando perto dos 40, 4.0. O cabelo já ficando branquinho. Aí vai começar a chegar a galerinha nova aí, os jovenzinhos aí, líderes, vão chegar na igreja. Do mesmo jeito que hoje, eu quando era mais jovem, e hoje eu olho para os pastores mais velhos e às vezes eu julgo eles, um dia eu também vou ser julgado. Esse velho sabe de nada. Esse velho está perdido no tempo. Hoje a gente tem um Twitter. Twitter é uma tecnologia muito nova. Esse cabo aí ainda é a época do Facebook. É cringe. Não é assim, né? Ele é cringe, não sabe de nada. É isso que os filhos fazem com os pais. O velho é quadrado, sabe de quadrado. Como se usa mais essa fala, né? É cringe, né? Ele é cringe, ele não sabe, ele não entende. Os tempos são outros. A onda é essa, os tempos são outros. Agora é mais moderno. E aí você acaba assumindo uma postura que você não tem que assumir, meu querido. Você não tem que assumir, você não calça o sapato. Você não sabe onde ele aperta. É muito fácil para você estar numa postura confortável. É assim que um presidente que está querendo ser eleito e o presidente que está eleito. Um fica olhando para o outro e dizendo, se eu estivesse no lugar eu faria melhor. Se eu estivesse no lugar eu faria melhor. Se está, não faz. Porque na hora que o sapato aperta, o cabo grita de dor.
É assim que funciona. Aí você olha, entre pais é assim também. Principalmente mães. Mãe blogueira é o ó. Mãe blogueira é um mal da nossa época. Tudo que a mãe vai fazer é a melhor que faz, do jeito melhor, e ela vai mostrar para todo mundo que ela faz melhor para ela virar um tipo de influencer do meio da... Minha querida, nenhuma outra mãe, tá as mães tudo do mundo querendo fazer a mesma coisa que você, então você não vai influenciar ninguém, porque todas elas também querem ser influência. Imagina, se todo mundo quer ser chefe, quem vai ser liderado? Todo mundo é cacique, quem vai ser índio? A geração hoje é assim, todo mundo quer ser influência. Vai influenciar quem, se todo mundo é influencer? Influencia mais ninguém, porque não tem mais ninguém para influenciar, todo mundo já subiu no posto. Aí vem uma senhorinha que criou 20. Aí chega, não, minha filha, você é minha filha, você vai fazer o seguinte, dê não sei o que lá para o seu filho. Não! Você não é dessa época informacional, do Google, de toda a sabedoria, de toda... Você vai errar também. Você vai cometer erros com seu filho, e um dia você vai olhar para uma jovenzinha, quando você já for uma mãe velhinha, e vai dizer, essa jovenzinha vai errar, deixa eu aconselhar ela. Aí a jovenzinha vai olhar para você, do mesmo jeito que você olhou para a velhinha de hoje, e vai dar a mesma rebordosa em você, que você deu. É assim que funciona. E gira o mundo, e o mundo gira. E é assim. O filho olha para o pai e diz, sabe de nada, coroa. Aí um dia tu é o coroa, que não sabe de nada. É assim que funciona. E aí a gente sempre tem essa tendência. É isso que Jesus está julgando. Ou então, uma terceira classificação de pessoas assim são as pessoas que se justificam dizendo que o mundo é pior. Esse é o pior tipo de crente. É o cara que vive uma vida medíocre, o cara vive um cristianismo medíocre, ele é um crente desmantelado, ele é um crente sem compromisso, ele é um zero à esquerda espiritual, sem vida, sem testemunho, sem nada, mas ele está confortável, porque o mundo é pior. Tem gente que acha que é assim, o mundo é pior. Pelo menos eu não mato, não roubo, não me prostituo. Tem gente que pensa que é assim. Pelo menos eu não faço o que o meu vizinho está fazendo ali, ó, na cachaça. Não estou na cachaça. Mas não tem compromisso, não perdoa, não evangeliza, vive só no seu mundinho, só do seu jeitinho. Mas o mundo é pior. Como é que eu evito esse erro, irmãos? Olha só que interessante. Lá em Romanos capítulo 14, verso 10 a 11, o apóstolo Paulo diz assim: você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que viver uma vida que você não seja tropeço para outro. Viva uma vida correta, viva uma vida de testemunho, e você vai poder ajudar pessoas, ajudar a tirar os ciscos dos olhos dela, mas entendendo que você pode ter traves terríveis no seu. Sempre entendendo isso. Gálatas capítulo 6, verso 1 a 5. Um adendo aqui, irmãos. Por que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, fala sobre aquele que deseja ser pastor ou presbítero, o que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Porém, convém que o bispo seja. Aí tem uma lista lá, depois lê aquela lista. Por que aquela lista tem que ser? Uma das características dela é irrepreensível. O que é você ser irrepreensível? É você poder repreender sem ser repreendido. Imagina que eu sou um cachaceiro. Pastor Lázaro é cachaceiro. Aí eu chego para o irmão e digo assim: meu irmão, devendo a agiota. Aí ele olha: e você que é cachaceiro? Está vendo? Já é um pastor repreensível. Não é um pastor irrepreensível. Sabe por quê? Porque ser pastor, você vai enfrentar, meu amigo, os profetas de Baal, e tem que ter coragem para cortar a cabeça. Tem que ter coragem para pedir o fogo do céu e saber que o fogo vai descer. Tem que ter coragem. Se não tiver coragem, não entra não, não vai não. Por quê? Porque vão ter muitos momentos que você vai ter que julgar pessoas.
e você está lidando com uma luta pessoal terrível. Você está lidando com uma luta na sua vida, no seu casamento. E você está ali com outro casal para ajudá-los. E você tem que chegar para aquele casal para ajudar eles e dizer assim: vocês estão errados, mas você tem uma luta secreta na sua vida. Jesus não está dizendo que você se torna incapaz de ajudar, não é isso. Mas ajude com a consciência de que você também é frágil. Tenha uma conduta que o mundo respeite. Como é que eu vou falar de educação de filhos se os meus filhos forem desmantelados? O pessoal vai dizer: oxente, que pastor e os seus filhos, tudo desmantelado. Os meninos não participam de um culto. Os meninos não se comportam. E você está dizendo para a gente: comporte-se, criança, ajude seus filhos a se comportar. Não tem moral, você não tem moral para dizer isso. Você está vendo como isso é sério? Então, meu irmão, Deus nos chama a ajudar. Mas você precisa entender muito bem que você também tem telhado de vidro. Gálatas capítulo 6, verso 1 a 5 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Olha só, se você vê um irmão pecando, e você percebeu o pecado do irmão, e você quer ajudá-lo, repreenda-o, conduza-o, mas com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. A Bíblia não está dizendo a você que você não tem que ajudar o irmão, não. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: se você vê o irmão caído e em pecado, meu irmão, não chegue lá e diga: eu sabia que ia dar nisso. Avisei, olha aí. Você também é frágil. Você também pode cair. Você também pode estar na mesma condição. A diferença entre você e ele é a misericórdia de Deus. Então não brinque com a misericórdia de Deus. Não julgue e entenda. Não assuma uma posição que não é sua. Não seja juiz. Seja o samaritano que limpa as feridas, que derrama o unguento sobre a cabeça dos que sofrem. Mas então, irmãos, a gente cai em outro extremo. A gente diz: ok, pastor, eu entendi muito bem, agora eu quero ajudar as pessoas. Eu vou viver uma vida correta, uma vida santa, e eu quero agora ajudar todo mundo. Eu já caí nesse erro aqui, gente. E eu levei, viu? Não, agora eu sou pastor, vou ajudar todo mundo. Todo mundo agora vai ser santo dentro dessa igreja Batista da Graça. Eu vou conseguir. Aí Jesus diz assim, verso 6. Não deem aos cães o que é santo. Gente, essa figura é muito forte, gente. O cão que Jesus está dizendo aqui não é aquele cãozinho bonitinho que está na sua casa e que você diz: bichinho, vem cá. Não, esse cão aqui era um animal selvagem da época dos judeus ali, daquela região. Eram animais carniceiros, eram animais que andavam em bando. Quando você ia andar numa rua e você viu um bando de cães selvagens, meu amigo, se esconda, porque eles iam devorar você se eles puderem. Se eles estiverem com muita fome. É esse tipo de bicho que Jesus está dizendo. E os porcos que ele vai citar aqui também não é aquele porquinho fofinho, bonitinho que você vê nos comerciais de shampoo. Não tem, né? Mas se tiver. Não, é o porco selvagem, é aquele bicho que come lixo. É aquele bicho que come carne morta. É aquele bicho nojento. É por isso que tem outro texto que diz o seguinte, que aquele que praticava pecados, para de praticar, mas depois volta a praticar os antigos pecados, é como um cachorro que voltou ao próprio vômito. Pedro usa essa figura. Então chamar alguém de cão, não é como chamar hoje de gatinho, é diferente. Chamar alguém de cão é xingar com uma palavra muito pesada. Jesus está dizendo: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles voltando-se não estraçarem vocês. De Acaso usa uma figura muito interessante aqui. Ele usa uma figura, uma ilustração que eu achei muito maravilhosa para você entender isso. Ele diz assim: imagina que você está andando numa estrada sozinho, e você vê um conjunto de porcos selvagens adiante. E esses porcos selvagens olham para você com a baba descendo e dizem assim: prato de hoje. E aí você está com uma bolsa de pérolas na mão.
Aí você diz, meu Deus, eu não vou conseguir fugir. Eles vão correr e me pegar. Aí você diz, já sei, eles gostam de bolotas de carne. Essas pérolas podem parecer bolotas de carne. Eu vou jogar essas pérolas para eles correrem em cima, achando que é comida, enquanto isso eu fujo. Jesus está dizendo que se você faz isso, eles vão correr para cima, porque eles vão achar que são bolotas de carne, e quando eles perceberem que são apenas joias, eles vão dizer, fui enganado. Eles vão entrar numa ira, numa fúria, e vão correr atrás de você, e vão arrebentar você inteiro. Essa figura que Jesus está usando aqui. Então você vai pegar coisas preciosas de Deus, e você vai jogar para a gente que não quer Deus. Pastor, mas a gente tem que evangelizar. Olha só, Tito capítulo 3, verso 10 e verso 11. Olha que coisa forte Paulo diz a Tito aqui. Tito era um pastor jovem. Ele diz assim, Tito capítulo 3, verso 10 e 11. Evite a pessoa que provoca divisões. Ele está dizendo o seguinte, dentro da igreja tem gente que gosta de ser fofoqueiro, divisionista, faccioso, fala mal de todo mundo. Ele está dizendo o seguinte, evite ter comunhão com gente assim. Olha só, como pode, pastor, mas a gente tem que lutar pela comunhão. Tem gente que não tem jeito. Tem gente que é ruim e parece que não muda. Aí ele diz, evite a pessoa que provoca divisões. Depois de admoestá-la, ou seja, depois você puxar a orelha do cara e dizer assim, meu irmão, para com isso, cara. 1 ou 2 vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Olha que coisa forte. Jesus está dizendo que se você chega para um camarada que está desmantelado e fala 1 vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes e o cara não quer mudar, meu irmão, beleza, cara, quer não? Não quer mudar não? Então valeu. Tem aconselhamento que é assim. Você está ali com um casal tentando. Às vezes eu falo para os irmãos que ajudam no aconselhamento de casais, pastor, quando é que eu devo parar? Você chega e confronta, meu irmão, você quer ajuda ou não quer? Eu quero, então mostre. Se esforce para mudar, meu irmão, entenda uma coisa, o crente verdadeiro, ele quer mudar de vida. Pelo poder do Senhor, ele quer mudar de vida. Gente que não quer mudar de vida, que não mostra fruto, meu irmão, não é crente não. Se você ficar tentando, tem gente que você fala 200 vezes a mesma coisa, o cara não muda, ele não quer, ele não é crente. O texto está dizendo, evita essa pessoa. Se você falou 2, 3 vezes e o cara não quer, fala o seguinte, está condenado. Não, beleza, meu irmão, vai viver sua vida, eu vivo a minha. Eu não aguento mais, eu não quero mais. É incrédulo, está condenado ao inferno. Não tem o que se fazer muito mais não. Olha só, você já parou para pensar nisso? Você diz, não, eu vou tirar o cisco do olho do irmão ali, eu quero tentar ajudá-lo. O que é que ele vai fazer? Pisar no que você disse e chegar para você e dizer, o problema é seu, você é que não presta, você quer isso e aquilo. Eu já levei dessas, já. Tentei ajudar, e depois a pessoa saiu da igreja falando mal de mim, me xingando, falando coisa horrível. E depois eu vim descobrir, eu digo, meu Deus, não sabe que eu era tão mal assim. Não sabe que eu era tão ruim desse jeito. Não, é porque o pastor não quis, não sei o quê, porque ele falou, porque ele gritou, porque ele... Pronto, inventa alguma coisa. Ou seja, o tempo que eu disponibilizei para tentar ajudar, para tentar salvar, para tentar corrigir, para tentar... voltou-se contra mim. O cara pisou nas pérolas que eu lancei para ele e depois veio me morder. Somos chamados, por meio de nossa pobreza de espírito, a clamar por salvação do Senhor. Nós nos deparamos então com um chamado para ser sal e luz, a partir do padrão da lei do Senhor. E assim ajudar uns aos outros a obedecer ao Senhor como irmãos de uma grande família que se relaciona com o Pai. Mas a gente pode então cair no seguinte pensamento. Olha só, fui chamado para tratar minha vida, para me tornar fonte e instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Entendendo que eu sou frágil, entendendo que eu não sou o dono da verdade, entendendo que está certo. Senhor, estou à disposição, usa-me, Senhor. Envia-me a mim, me envia, Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor para ajudar pessoas. Mas aí você pode cair no seguinte pensamento, segundo o Sermão do Monte. Mas obedecer ao Senhor em um mundo tão difícil, como é que eu posso ser sal e luz? Como é que eu posso então ser um instrumento de Deus? Como é que eu posso então viver o padrão do Sermão do Monte? Como eu posso fazer isso? Como eu posso então
não julgar de modo pecaminoso, mas ao mesmo tempo julgar de modo reto e nesse julgamento poder ajudar alguém a tirar o cisco do olho, sabendo das traves do meu próprio. Como eu posso viver esse equilíbrio? É complexo demais. Como é que eu posso ser filho de Deus, ser sal e luz do mundo? E aí, o verso 7 a 11 nos explica. Como? Jesus está caminhando para o fim do Sermão do Monte. Imagina Jesus pregando esse sermão e o povo no final dizendo, vige como é complicado, vige como é difícil, vige como é. Aí Jesus diz, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate à porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Uma das coisas que meus filhos me pediram, que eu fiquei muito feliz de comprar, e ainda fico feliz de comprar, eu não espero que eles se aproveitem disso, é livro. Papai, aquele livro tal, que eu queria ler. Ô meu filho, compro sim. Dá prazer de comprar. Por quê? Porque é uma coisa que eu sei que é boa. Como é bom dar boas coisas aos nossos filhos. Aquilo que a gente sabe que vai ajudá-los a crescer. Como é bom quando o filho vem e pede isso. Não há dificuldade nenhuma em você comprar. Não há dificuldade nenhuma em você se esforçar nesse sentido. Mas ele pede um iPhone 25. Aí você diz, meu filho, não precisa não. Aí para pensar, o que é que Deus quer de nós? Que a gente seja filhos do Pai, sal e luz, obedientes à sua palavra. Aí imagina você no quarto, orando e dizendo, Senhor, trata o meu casamento. Me ajuda a ser mais paciente com meu esposo. Me ajuda, Senhor Deus, a entender quais são as traves do meu olho para que eu possa removê-las, Senhor. Para que eu possa ajudá-lo. Me ensina, Senhor, a ser amorosa. O marido dizendo, Senhor, me ensina a amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Me ensina a perdoar, Senhor. Me ensina a ter o coração do teu filho. Me ensina a oferecer a outra face, Senhor. Me ensina, Pai. Imagina um pai olhando para o filho e vendo o filho pedir, e ele dizendo, é claro que eu te dou, meu filho. É claro. Continua pedindo. Mas o que é que a gente faz? Pai, me ajuda a pagar os boletos. Pai, me ajuda a comprar aquele carro novo. Pai, cura minha labirintite. Pai, cura não sei o que lá. Pai, ele vai dizer, não, eu vou te dar. Tudo bem, meu filho, você quer, tudo bem, você precisa, é verdade, eu cuido de você. Mas o que o Pai quer é que você peça. É isso que está no contexto do Sermão do Monte. Jesus não está falando de oração de novo não, porque ele já falou da oração do Pai Nosso. É isso que eu quero que você entenda. No contexto, a oração já foi falada lá atrás, sobre pedir a respeito de necessidades. Aqui ele está terminando o Sermão do Monte. Então essa oração é uma oração de pedido e clamor para servir a Deus com verdade. Meus irmãos, que tipo de oração você tem pedido ao Senhor? Senhor, me ensina a te amar mais. Senhor, me ensina a ser santo. Senhor, me ensina a aprender a palavra. Senhor, me ensina a ter comunhão com os meus irmãos. Senhor, me ensina a te servir. Senhor, me ensina a fazer o que há de melhor para o teu reino. Senhor, me ensina a buscar o teu reino em primeiro lugar e a sua justiça. Senhor, é isso que você tem pedido? Então, meu irmão, se você pede, lhe será dado. Se você busca, achará. Se você bate, a porta será aberta. Oh, que esperança maravilhosa. Hoje eu tive uma experiência assim que foi uma coisa maravilhosa. Eu estava cansado para terminar a mensagem. Meio assim, eu digo, meu Deus, me dê juízo para eu conseguir, o tic-tac tem que funcionar bem. E aí eu fui dormir à tarde, aí me levantei, eu disse, pronto, deixa eu tomar aquele café reforçado, aquele café duplo, para ver se desperta o tico e teco, e eu vou terminar a mensagem. Os meninos da mídia me cobrando, cadê o título? E eu, não, peraí, calma, deixa eu terminar. E o pessoal de Libras, cadê o versículo? Cadê o versículo? Calma, peraí que eu vou terminar. Aí eu fui abrir o OneDrive, que é a pasta de arquivos. Aí tinha um arquivo lá chamado Favoritos. Aí tinha escrito livro de oração. Aí eu disse, oxe, livro de oração? Quem foi que fixou isso aqui? Não sei, foi um anjo, irmãos, um anjo da informática. Ele fixou. Aí tinha lá o livro de oração. Que livro de oração é esse? Eu fui e cliquei para abrir. Eu digo,
Agora, impressionante que eu estava contando o tempo para terminar a mensagem. Eu digo, mas eu vou abrir isso, que eu estou incomodado, eu vou abrir. Quando eu abri, irmãos, tinha 2 páginas escritas, de janeiro de 2017. Eu tentei fazer um livro de oração, onde eu escrevi, eu pensei na época, eu pensei assim, todo dia eu vou escrever meus pedidos de oração. Aí eu escrevi 2 dias, aí parei. Tristeza, né? Mas eram exatamente os 2 dias que Deus queria que eu lesse. Aí eu chamei Michelle e disse, dá uma olhada nisso aqui. Gente, tinha um pedido de oração lá, 2017, que eu escrevi, Senhor, estou preocupado com a Igreja Batista da Graça. O Senhor sabe que a gente precisa de um lugar para construir a nossa igreja. Nos dá um lugar, Senhor. Está escrito lá. O que é que a gente está fazendo aqui? Está vendo? A gente comprou esse lugar. Está construindo. Olha só que interessante. E vários outros pedidos pessoais. Michelle estava grávida, dizendo assim, que Samantha seja a alegria do meu coração. Pois é verdade, meu irmão. Tem umas coisas que ela faz que me alegram. Tem hora que eu estou assim, aí eu digo que ela é minha serotonina. Eu chego nela e dou um cheiro no bucho dela. Aí eu fico todo animado. Olha que coisa legal. Um pedido de oração. Coisas que a gente pede e a gente esquece, irmãos. Não é aquele emprego que você quer. Não é aquele carro que você quer. É aquilo que é a vontade do reino do Pai. O Pai tem prazer de te entregar. Ele tem prazer de te dar. Então bata, que você vai receber. Procure, que você vai achar. Não os teus sonhos, não os teus planos, não os teus desejos de grandeza, mas o que Deus quer para te alegrar, Ele vai dar. Para fazer a vontade dEle na sua vida. E aí, meus irmãos, é por isso que ele termina no verso 12. Aí você vai entender o contexto. Olha o verso 12. Portanto, praticamente ele finaliza a parte teórica, vamos dizer assim, vamos chamar de parte teórica do Sermão do Monte, ele finaliza aqui. Depois ele vai dar ensinos práticos da vida cristã. Ele vai dizer que só existem 2 tipos de pessoas no reino de Deus. Mais para frente ele vai fechar o sermão com isso. Aqui praticamente ele está fechando o discurso do rei. Ele diz assim, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quer cumprir a lei, meu irmão? Trate os outros como você quer ser tratado. Ame os outros como você quer ser amado. Perdoe os outros como você quer ser perdoado. Faça para os outros o que você quer que faça para você, segundo a reta justiça, e você vai estar cumprindo a lei de Deus. Faz isso no teu casamento, trata o teu marido como você quer que ele trate você, trata sua esposa como você quer que ele trate você. Para de ser egoísta, para de julgar os outros, porque se você estivesse na situação que o outro está, você não gostaria que o outro te julgasse dessa forma, não é assim? Então não faça. E aí, você quer ser obediente, você quer cumprir a lei do Senhor, você quer viver segundo o Sermão do Monte, faça para os outros o que você quer que os outros façam para você. Você diz, Jesus, isso era ter dito isso. Mas ele moeu a gente do início ao fim. Ele esmagou a gente do início ao fim. Ele fez a gente dar gargalhadas, mas fez também a gente ficar com medo num grito de hipócrita, para no fim dizer, diante de tudo isso, faça para os outros. Ame os outros, perdoe os outros, sirva aos outros, como você gostaria que fizessem a você. E é assim que você se tornará um filho de Deus. É assim que você representa o que é ser um filho de Deus. E aí, meus irmãos, o que nós entendemos disso é que Deus nos chama, por meio da oração, a sermos capacitados a viver uma vida equilibrada, de obediência sábia aos valores do reino e servindo outros para caminhar com o Senhor. Diante de toda a verdade do Sermão do Monte, nós somos confrontados e ao mesmo tempo confortados, de saber que fomos comprados pelo sangue do nosso irmão mais velho Jesus, para que sejamos como ele, que é o primogênito entre muitos irmãos. Nosso Senhor Jesus, o Rei, o Filho de Deus que foi morto para que o Pai nos adote em sua família santa e que nós possamos, como filhos adotivos, aprender as características do nosso Pai. Tudo nos foi dado pelo sangue e pelo poder do Espírito. Somos chamados a uma intimidade com o Pai. E na oração clamar para sermos cada vez mais como o Senhor Jesus, como nosso irmão mais velho, como nosso Deus. Você tem clamado para ser como o Senhor?
Você tem chorado para ser como o Senhor? Tenho certeza. Se você pedir o pão da vida, Deus nunca te dará um coração de pedra.